jurídica com responsabilidade limitada. Isso aqui resolve o problema da sociedade limitada, porque todo mundo aqui conhece alguém, né, ou até mesmo um parente, amigo, que tem uma sociedade, tem um pequeno negócio. E aí tinha lá a figura do laranja, que acabava exercendo a profissão sozinho, para pagar menos imposto, sociedade limitada. E aí, para eliminar e resolver o problema do laranja, criou-se então a Eireli. Bom, vamos lá. Sobre a Eireli, né? Pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Bom, primeiro aqui já força a empresa, não, uma única pessoa jurídica nessa modalidade, mas tudo bem. Salvo se já possuir registro como empresário. Não, como empresário individual. Não, nada a ver, não tem essa vedação, né, no Código Civil. Bom, a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social. Bom, isso aqui é letra fria, por enquanto, do Código Civil. A ser integralizado no prazo máximo de 12 meses. Não, nem 6 meses. Então, tem que ser totalmente integralizado. Tem que estar totalmente integralizado. Não tem esse prazo no Código Civil. É vedada a atribuição, aqui fala, né, a respeito da remuneração, a intenção. Pô, eu posso remunerar a Eireli com direito de imagem, do qual eu sou titular? E aqui fala que é vedada. Não pode, está lá no Código Civil, que pode. Bom, para D aqui, para E. O nome empresarial deverá ser formado pela expressão Eireli. Beleza, até aí tudo bem. Né? E aí ele fala que é vedada a utilização da denominação. Não, está errado isso aí. Se você olhar no Código Civil, está errado. Fica como certo AD. Porque aí independe da razão que motivou a concentração. Né? Porque ele pode se dar ou inicialmente, ou por falta de sócio. Geralmente para aquelas... Isso aqui veio justamente para regularizar o problema do laranja, que é para permitir que aquelas sociedades limitadas, vamos regularizar agora. Então sai mãe, sai tio, né? Vou ficar sozinho aqui e vou ficar na Eireli para ficar dentro da lei. É justamente essa possibilidade. Então, sai, pode ser transformado, né? Ou, enfim, feito a cisão ou a manobra que for para constituir a Eireli. Agora, prova, né, de remoção também no Rio Grande do Sul. A respeito do RCPJ. Mas a de remoção foi tão difícil quanto a de provimento. Talvez um pouquinho mais fácil, mas não, enfim. Bom, não comporta matrícula de jornal publicado em língua estrangeira. Bom, essa aqui eu considero difícil, né? Porque, mas língua estrangeira, será que é documento estrangeiro, etc. Mas aí vamos lembrar da 6.015, porque fala a matrícula do jornal. Bom lembrar aqui o seguinte, que matrícula de jornal não vai constituir, não é constituição de personalidade jurídica, é uma espécie de cadastro. Então, matrícula de jornal, de empresa de radiodifusão, de agência noticiosa, é uma espécie de cadastro. E aí é bom vocês lembrarem que isso é uma exigência, uma forma de, não vou dizer controle, mas de cadastro, para verificação, inclusive, daquele requisito na Constituição, que por exemplo, no jornal, o chefe de redação, ele precisa ser nacional. Mas, enfim, não há essa vedação aqui, né? Não há essa vedação. O jornal pode ser em língua estrangeira, sim. B. É possível o registro de pessoa jurídica com denominação semelhante com potencial de gerar confusão, desde que não idênticas. A princípio aqui, não é possível, né? Em Santa Catarina, e aí um alerta, o seguinte, que no Código de Normas ele fala que não é possível denominação idêntica. Veda a denominação idêntica. E ele também fala lá que veda quando tiver nome ou sigla idêntico a órgão público da administração direta. Não coloca indireta. Então, se cair de acordo com o Código de Normas, lembrem disso. E também é importante falar aqui que era possível e não é mais. Não pode mais registro de atos de partido político em RCPJ. Né? Foi vedado. Bom, tem efeito declarativo para as fundações? Não. Fundação, depende, aqui até poderia ser, se fosse fundação de direito público, porque ela vai ser criada por lei e ela vai ter o status de autarquia. Se for fundação
pública de direito privado, aí o registro é constitutivo como regra geral da personalidade, para a constituição da personalidade jurídica, né? Então, aqui está errado também. Vamos analisar aí. Empresa de radiodifusão não matriculada é considerada clandestina. Beleza, até aqui, ok. Ah, mas aí não tem pena, não, né? É clandestino, mas aí vai pagar multa, alguma coisa assim. Aí fala aqui, ó, que sem que a lei não preveja punição para a clandestinidade, né? Sem que a lei não preveja. Então, não, tá errado, né? Tá errado. É uma redação complicada, né? É uma redação complicada. Sem que a lei não preveja punição. Porque aí o que acontece? Na falta de matrícula, realmente, esse é o termo que a lei usa. Clandestina. E aí, a falta de registro, e aí o prazo também, lembrem do prazo é diferente, né? 8 dias para fazer a atualização, etc. E aí tem a multa. Então ficou certa a D. Poderão ser registrados, certificados e autenticados livros contábeis obrigatórios de pessoas jurídicas, cujos atos constitutivos sejam registrados na mesma unidade. Isso aqui é igualzinho em Santa Catarina, só que o Código de Normas ele traz uma exceção, e ele traz uma exceção uns artigos depois, que é de ato de partido político. E até para resolver um problema na prática. Antes podia registro de ato de partido político, e aí atendia esse requisito aqui, né? O partido político está registrado no RCPJ local, e aí tem o livro contábil, vai lá, autentica, beleza. Agora que não pode mais registrar os atos de partido político, como é que vai autenticar o livro? Aí o Código de Normas autoriza, então, fazer desde que seja apresentado a certidão do Tribunal Eleitoral. Bom, aí pode. Então é uma exceção. Lembrem dessa exceção. Vamos lá. Salvo exceção legal, em registro de títulos e documentos, deve ser feito, né? Essa aqui é muito boa também, né? Porque se vocês vão pensar só na regra da 6.015, é uma resposta. Mas por isso que ele fala aqui, ó, salvo exceção legal. E aí o Código Civil, vou dar uma dica para vocês. O Código Civil ele trouxe essa regra aqui, ó, somente no domicílio do devedor. Mas vamos lembrar assim, ó, devedor quem paga? Todos os negócios tipificados lá no Código Civil, quando fala em registro de títulos e documentos, é quem tem que fazer o pagamento. Exceto quando for locação de coisas móveis, porque para fins de escrituração, lá na parte do registro de imóveis, fala que é devedor o locador. Então, podemos pegar essa regra aí. É quem tem que fazer o pagamento. E na compra e venda com reserva de domínio, quem é que tem que fazer o pagamento? É o comprador. Então, pegando essa dicasinha aí, essa aqui seria a regra geral do Código Civil, né? Mas que seria salvo exceção legal. Mas, enfim, no local indicado no título. Não, está errado. Não está de acordo nem com o Código Civil, nem com a 6.015. Somente no domicílio do credor. Essa está mais errada ainda. Não adota nem a regra do Código Civil e nem da 6.015. Domicílio de todas as partes contratantes. A princípio está ok, né? Sendo eles diversos no do credor. Não, errado. Essa aqui é a regra da 6.015. Ó. O domicílio de todas as partes contratantes, e sendo diverso em todos eles. Exceto quando for aqueles contratos, aqueles negócios tipificados no Código Civil. Porque o Código Civil vai trazer, não é bem exatamente essa regra, mas ajuda vocês a entender. Que é quem tem que fazer o pagamento. Notificação. Bom, a notificação essa judicial realizada pelo registro de títulos e documentos. Prescinde, ó, eu adoro isso aqui, ó. Só tem uma coisa que eu gosto mais, é daquelas questões que o enunciado tem nada a ver. Mas, enfim, prescinde, né? A dispensa do prévio registro ou averbação de títulos e documentos. Totalmente errada. Lá na 6.015 e 160, ainda que seja uma notificação, e aí tem a regra em Santa Catarina, uma notificação que seja enviada de um RTD para outro RTD, os dois vão fazer registro. Então precisa de registro. E pode ser feito sim uma notificação de averbação, né? É só de registro. Não. Por exemplo, tem um contrato lá, ou etc., ou qualquer documento, e aí teve uma alteração. Eu quero notificar alguém dessa alteração. Vai fazer uma notificação do conteúdo da averbação. Então, está errada, por causa do prescinde ali. Pode ser feito aos interessados que figurarem no título do documento, mas não a terceiro. Está errado, 160 lá ele permite a terceiro. É possível, e a gente poderia falar o seguinte, é uma espécie aqui de, embora a gente possa considerar que todos os registros têm publicidade com efeito erga omnes, não se pode negar, é uma publicidade mais específica ainda, né? E por isso a possibilidade.
Bom, da notificação, porque se parar para pensar, para que existe a notificação se o registro já dá publicidade? É para deixar de forma inequívoca. É possível a entrega de objeto por meio de... Não pode anexar objeto. O código de normas daqui até fala o seguinte, que pode ir anexo, mas é documento anexo. Né? Então, daqui a pouco, se a questão que é possível que, como foi apresentado um objeto constante de um documento anexo ao registro, não sei o quê. Tomem cuidado. O objeto, a gente fala assim, posso entregar uma chave, um CD, uma caixa. Não pode. Agora, o documento anexo pode. Está expresso, inclusive, no Código de Normas. Mas o documento anexo que a gente fala é o documento anexo que entrou no registro. Como, por exemplo, aquele que alterou uma averbação. Então, está errado, não pode objeto. Excepcionalmente, poderá o oficial